tinha um programa grande que tinha sido criado, eu não me lembro exatamente em que época foi criado, que é o Programa de Apoio à Graduação, que tinha iniciativas de... o pré-cálculo nasce no bojo dessa... Aliás, o pré-cálculo é o inspirador do Programa de Apoio à Graduação, e se começa a ter várias ações para que os alunos tivessem algum tipo de suporte. E aí se viu o seguinte, bom, o apoio à graduação não é só ajudar o aluno a aprender a recuperar o conteúdo, aprender de uma outra maneira, mas é também trabalhar com que o professor pudesse ele pensar como ele vai dar essa aula, né? E uma coisa que eu me lembro, recordo assim, de muito positivo, eram as trocas de experiências que aconteciam nesse momento, né? Então, quando vinha, os professores traziam experiências, né, que estavam fazendo, e isso é muito curioso, porque quando a gente vai discutir com o pessoal, sou da Faculdade de Educação, né? Então, na Faculdade de Educação, a gente prima por ter turmas pequenas, para poder aumentar a interação, etc. Mas tem umas disciplinas da Faculdade de Educação, que são ofertadas para todas as licenciaturas, que não tem como não ter turma grande, né? Mas, mesmo assim, uma disciplina na área das ciências humanas, ela exige um tipo de olhar para a avaliação. Aí vão lá para a física, né, para uma disciplina de cálculo. Eu tenho certas coisas da avaliação que são muito específicas e que eu não posso abrir mão, simplesmente. Mas eu posso usar outras estratégias, e aí que esse enriquecimento é muito bacana, quando a gente vê... quando começou a ter essa situação de convidar professores que tinham experiências interessantes para que eles fizessem as oficinas e mostrassem como é que eles fazem, né? Sem uma ideia de que, bom, esse aqui é o curso de formação de professor da URSS. Tu é professor da URSS, fez aquele curso de formação, agora tu sabe dar aula. Não, não é por aí, né? Mas é também tirar a ideia de que, porque um dia eu fui aluno, e porque um dia eu acabei precisando dar aula, que eu virei professor e eu sei dar aula. Não, não é assim. A gente tem que estar sempre se revendo. E essa é a ideia, né, que se veio fazendo. Mas acho que a constante, né, que teve nesse processo todo era trabalhar a ideia de institucionalização. Não deixar que as coisas funcionassem de uma maneira artesanal, fossem feitas em cima de uma ocasião, simplesmente. Quando a Edurgs assume, isso dá alivia o peso para a Prograde, mas é o seguinte, ora, a Prograde não tinha um departamento que se ocupasse disso, né? E aí fica muito mais orgânico com a Edurgs assumindo esse papel, né? E eu sinto que a filosofia da Edurgs e a filosofia do PAP sempre foram muito... se conversaram muito, né? Então, a gente tem uma irmandade aí interessante entre essas duas iniciativas. Bom, tendo a Edurgs funcionando, a gente tem pessoas, né, principalmente TAIs, né, técnicos de assuntos educacionais, que se ocupam disso, que fazem essa montagem, essa conversa com os professores. Acho que isso trouxe também outros elementos importantes, que é uma maneira diferente de valorizar para o professor ministrante do PAP o seu trabalho, né? Porque a gente ficava naquela coisa de um certificado, né? Uma coisa assim que... mas tem toda uma valorização institucional, e isso é muito importante, a gente não perder essa perspectiva. O risco da institucionalização de qualquer coisa é o engessamento, né? E o desafio do PAP é exatamente isso, ele não ficar engessado, a gente ter princípios, mas não engessar a ponto de que, bom, só tem essas alternativas. Então, quem é professor da URSS tem que saber trabalhar com o Moodle. Não. A gente tem o Roda também, que é um ambiente que é institucionalizado, ou seja, eu posso ter outros ambientes, né? Eu preciso saber o porquê que é interessante eu trabalhar com o Moodle ou com o Roda e quais são as vantagens, desvantagens de usar um ambiente tipo Teams que é proprietário, né? Então, posso optar, a URSS tem contrato com o Teams, sim, posso optar, posso, mas por que razões, o que isso implica, né? Então, essas questões todas são importantes. E aí, eu noto um pouco nos professores novos, agora já posso dizer isso, a gente já estou há um bocado de tempo aí na universidade,
como eles terem passado por essa experiência, eles estão muito mais ligados nessas coisas que estão acontecendo. Né? Então, o PAP realmente abre esse caminho e as capacitações da EDURGS constantes, quer dizer, é o PAP sem fim, né? Que eu acho que é um dado extremamente interessante de pensar do que significa essa institucionalização, palavra sempre difícil de dizer e de realizar, através da EDURGS no PAP. Bom, eu acho que a importância para a instituição do PAP é passar essa mensagem de que ser professor da universidade não é só estar colocado diante de uma turma para dar aula. Né? Então, trazer essa reflexão, esse questionamento para a própria prática do professor. Então, esse essa é a finalidade principal do PAP e essa é a importância do PAP. As pessoas às vezes perguntam, quando a gente faz um projeto desses, um programa desses, sobre a eficácia específica dele, né? Algo que formação de professores em todos os níveis, ela esbarra nisso. Quer dizer, eu estou lidando com pessoas que têm uma caminhada, não são pessoas que estão iniciando do zero. Né? Hoje a URGS, com raríssimas exceções, só admite professores que são doutores. Tá? Claro que a gente tem algumas áreas em que o professor é doutor, ele saiu da graduação, fez o mestrado e fez o doutorado, né? e volta para a universidade. Né? Então, às vezes tem uma pouca vivência, mas de qualquer maneira é um sujeito já mais maduro, né? Com mais vivência, com mais tempo de trabalho. E eu digo até brincando que lidar com o professor é muito complicado, porque professor tem uma característica psicológica, isso é uma brincadeira, mas que tem um fundinho de verdade, como todo xiste, né? O Freud já mostrava isso, que todo professor é megalomaníaco. Então, a gente se acha tão grande coisa que quer ensinar os outros. E por isso que ensinar professor é muito complicado, porque a gente já acha que a gente já sabe. Né? E o PAP traz um pouco essa chacoalhada, assim, olha, sim, tu sabe muito sobre a tua área, sobre as coisas que tu ensina, mas vamos pensar um pouquinho sobre como ensinar, sobre que alternativas a gente tem de como ensinar. Pensando a situação que a gente viveu da pandemia, ela escancarou isso. Né? Quer dizer, bom, muitos de nós já usávamos estratégias tecnológicas, já usávamos, o Moodle estava super difundido na universidade, mas fazer ensino remoto ninguém tinha feito. E aí a gente viu, né, as saídas inovadoras, as saídas realmente criativas que aconteceram, mas a gente viu também saídas muito ruins nisso. E aí que mostra que também não basta só ter um PAP no início, mas como é importante um processo constante de revisão disso. Né? Claro que é complicado a gente mobilizar todos os professores. São muitos professores, são muitos interesses diferentes, mas a gente, tendo esse espaço de que é um espaço compulsório na entrada, isso é bom. Né? Assim, olha, ser professor da URGS significa tu te preocupar um pouco com essas coisas. E depois, e é isso que eu acho que tem tudo a ver com a EDURGS, quer dizer, esse papo contínuo, né, de formação, ele ser algo que está sempre sendo disponibilizado. Talvez a gente pudesse investir mais em propaganda disso, para que os professores vissem mais essas oportunidades. Né? O problema é que a gente vai entrando e assumindo muitas coisas, então o professor tem projeto de pesquisa, tem projeto de extensão, dá tantas disciplinas, né? Na graduação, na pós-graduação, orienta TCC, orienta mestrado ou doutorado, faz atividades administrativas, porque não tem como não fazer atividades administrativas, e ainda vou precisar dar tempo para fazer algumas coisas dessas. A gente precisa, assim como a gente para assistir uma palestra, uma live, né? Então essas coisas são interessantes. Me chama muita atenção, na minha experiência de ministrante de cursos na EDURGS, a diversidade dos professores que aparecem nos cursos. Né? Isso, para mim, é um sinal
de que o trabalho dá certo, né? Porque eu nunca vou atingir todo mundo, mas eu tendo algo permanente de oferta, então significa que e as pessoas vindo procurar, e é muito interessante, porque faz levantamento, tem gente que está na URGS há 2 anos, às vezes está fazendo aquele curso dentro do PAP, e tem gente que está há 20 anos na URGS fazendo aquele mesmo curso, né? E a gente nota essa diversidade, isso é muito legal. Isso mostra que a gente... mas a vacina, vamos fazer positivamente, a vacina foi bem inoculada e gerou reações. 10 anos da Edurgs é sinal de que as coisas deram certo, né? Eu acho que isso é um grande feito. Quer dizer, não é um aniversário importante de ser celebrado, porque afinal significa que foi acertado, né, a decisão de criar um espaço de formação. Um espaço, eu falei todo o tempo aqui da relação da formação de professores, mas um espaço de formação de todo o pessoal da URGS, de professores e técnicos, né? Isso é importante, até porque a identidade institucional ela passa também por essas ações. Eu acho que a Edurgs tem um papel importante nessa identidade institucional, né? Não é só isso, mas ela planta sua semente para que a gente possa ter uma identidade institucional que vai evoluindo mesmo, né? Que vai se tornando diferente, né? Porque afinal a universidade é muito dinâmica. Então, eu quero realmente parabenizar a Edurgs por essa caminhada toda, essa consolidação da institucionalização de um trabalho de formação permanente, né, de professores e de técnicos administrativos, e que isso realmente continue pela frente cada vez mais e que a gente tenha muita clareza de que a universidade se faz não só estando lá dando aula, estando lá fazendo pesquisa ou fazendo extensão. A universidade se faz nessas várias ações que fazem que a gente se sinta participante dessa mesma instituição. Instituição é sempre algo complicado. A instituição ela cria amarras, ela tem ritos, mas em cima a universidade existe até hoje, já com alguns historiadores são meio divergentes, mas dá para dizer que a universidade existe mais ou menos há 1000 anos, né? E isso é um sinal importante, quer dizer, há algum espírito universitário criado mais ou menos há uns 10 séculos atrás, no norte da África, que permanece até hoje. E a gente realiza esse espírito dentro da dinâmica dos dias de hoje, a partir dessas ações institucionais. E a Edurgs tem um papel muito importante nisso e espero que realmente isso seja algo permanente, que a gente possa ter, acho que jamais uma ideia de uma unidade acadêmica de formação de professores internos, não. Ela tem que ser algo que se espraia dentro da universidade, né, em todas essas ações, nessa interlocução com as diversas unidades acadêmicas e com a administração central. Esse é o papel da Edurgs e que ela vem desempenhando muito bem, e por isso que está de parabéns.